Encontro com o Esporte, oferecimento de Corbellini Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Assessoria. Olá pessoal, estamos novamente com o Encontro com o Esporte, hoje na presença de dois colegas da imprensa aqui da região, Diogo Botti, aqui do Jornal Informativo. Obrigado pela presença, Diogo. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Batendo um papinho aí do que a gente faz no dia a dia, sempre gratificante. E também com Joilson Pereira, da Rádio Encantado, lá de Encantado. Prazer estar contigo aqui. Da mesma forma, agradeço o convite. É sempre bom comentar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente acompanha todo dia e às vezes todas as noites, né? Às vezes a gente vira a noite trabalhando em cima de esporte e é prazer pra gente sempre falar sobre isso. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o Lajadense. O Lajadense, que fez o seu segundo amistoso em preparação à Copa RS, foi à capital do estado jogar lá diante do Cruzeiro, reeditando aqui as finais da segundona. Fomos lá fazer assim um treino meio atípico, com 2 tempos de 60 minutos. E nesses 60 minutos, uma folguinha, depois de 30 minutos de bola correndo em cada tempo, para a gurizada tomar uma aguinha lá, pegar um fôlego, mas foi um bom teste. Nós, no primeiro 60 minutos, estávamos perdendo por 2-1, mas na segunda etapa conseguimos a virada. Esses treinos assim é importante, Diogo, para a equipe pegar um entrosamento, sair aquele peso das pernas depois de um trabalho físico bem intenso, Exatamente. Ó, esse período agora de transição entre uma competição e outra e tal, até a gente tem acompanhado os treinamentos do Lajadense aqui com o técnico Benio Pereira. Ele diz que o time está muito travado ainda, Isso é normal, início de pré-temporada e tal. Então, um treinamento mais forte, A gente tinha jogado anteriormente, também tinha ganho por 1-0 e agora ganhou por 3-2 contra o Cruzeiro. O técnico Benio Pereira faz algumas experiências, mas parece que ele já tem algum time encaminhado assim na cabeça dele. Ele já tem alguns ali, de repente estaria em dúvida entre uns 13 jogadores, 14 jogadores no máximo do time titular. O importante é que o Lajadense dê uma sequência agora para iniciar bem a copinha e quem sabe aí chegar mais longe, Que é uma tradicional Copa do segundo semestre agora para nós. 2 amistosos, Joilson? 2 vitórias, primeiro diante do Pedra Branca, lá em Alvorada, 1-0, agora 3-2, o ataque já está funcionando melhor. E agora vamos encarar o Pelotas no sábado. Esse teste é difícil, ainda mais lá na Boca do Lobo, É uma pedreira, mas acho que a palavra-chave, quando tu apresentou o assunto, define, é o entrosamento. A busca desse amistoso, eu acho que é o que mais vai fazer bem para o time, porque saber jogar todos eles sabem. O fato que vai determinar quais serão os titulares é aqueles que vão jogar junto. Aquele que, vamos lá, eu sou o meio campo, eu tenho que saber a hora que o jogo vai correr para o ataque para mim dar o passe certo. Isso é o que faz o dia a dia e é só em situação de jogo que se consegue isso. O treino, isso acontece, mas como tu está treinando contra o time reserva, entre aspas, vamos dizer, às vezes não tem aquela mesma dificuldade porque eles sabem mais ou menos como tu joga. Enfrentar um adversário do calibre do Pelotas, que a gente sabe que é um time duro de encarar, amistoso já é ruim, imagina em situação de jogo. Eu acho que é muito importante, o Lajadense tem muito a ganhar e essa preparação ela é fundamental, porque só em situação de jogo o Benhor vai conseguir observar a qualidade de cada atleta, alguns novos que chegaram, alguns ele já conhece do começo da temporada desse ano, então eu acho que é um período de experimentação, esse treino de 60 minutos em cada tempo de jogo, acho que é importante justamente para isso, para adequar o time, para que cada um saiba como o outro joga. Mais do que o Benhur conhecer, acho que é mais importante os jogadores conhecerem uns aos outros. Exatamente como tu falaste ali, eu acho que existe uma questão que é benéfica no caso do Lajadense, que alguns jogadores já são oriundos do Campeonato Gaúcho. Pega o Bruninho, o Alex Goiano, já são jogadores que se conhecem e estão dando uma continuidade nesse entrosamento. Então isso beneficia tanto a mexida do técnico Benio Pereira, para saber realmente o que ele pode exigir de cada um e o que cada um pode dar. Eu acho que nesse sentido, de repente um acréscimo de um ou outro, eu acho que o entrosamento, a base no caso, permaneceu, isso é importante. O fato também do André estar com problema agora no nervo ciático, e a entrada do Bindé, acredito assim que o Bindé vai dar uma qualidade maior lá na lateral direita, em função que ele já disputou o Campeonato Gaúcho, não querendo falar mal do futebol do André, mas eu acho que o Bindé tem uma qualidade técnica melhor.
E a gente pode estar tendo o retorno do Ramos, né? O Ramos que foi lá para o Caxias, né? Mas em função de que ele tem que cumprir uma suspensão na Série C, onde que ele foi lá para jogar com o Caxias na Série C, parece que o Ramos está voltando. E aí sim um reforço de qualidade, né? Verdade, verdade. Exatamente, não. O Ramos até, provavelmente, essa questão do entrosamento que a gente estava falando, já conhece muito bem o Rudieiro. O meio-campo lajadense, se for comparar com o do Gauchão, perdeu apenas o William. Ramos, Rudieiro, William e o Alex Goiano, até o Alex Goiano machucar, né? Então, tipo, será um acréscimo importantíssimo nesse meio-campo e nessa tendência que o Beto Pereira tem de juntar as peças do que tem aí para essa copinha, né? E outra coisa que eu acho que é importante e fundamental da copinha para o Lajadense é que o Lajadense já não é mais um clube que está buscando chegar à primeira divisão. O Lajadense é um clube da elite do futebol gaúcho. E com isso, eu acho que é importante trazer essas peças que muito provavelmente vão ser os integrantes do elenco da primeira divisão do ano que vem também. Exato, exato. Então a Copinha, mais do que um título a ser buscado pelo Lajadense, eu acho que ela tem que ser encarada assim como, além de uma competição, uma preparação para entrosar o time que vai jogar a primeira divisão. E aí na Copinha é a oportunidade de testar algumas peças que podem renovar contrato para o ano que vem, que possam ser... se não titulares, peças de reposição. O Goiano, ano passado, eu me lembro que no começo desse ano, quando se lesionou, demorou um pouquinho para outro jogador conseguir. O Marquinhos não conseguiu de imediato suprir aquela ausência do Goiano, o Bruninho foi uma opção. Então ter esse teste de jogadores que vão alternar, porque vai ter cartões, vai ter lesões, então isso é importante, conhecer um grupo, e o Benhur sempre fala muito de elenco, né, de ter grupo. Que é importante. Quando tirar um por cartão, ou por expulsão, ou por lesão, vai ter alguém que tem que suprir essa falta e tem que conhecer os demais companheiros também para manter esse nível de entrosamento. O que eu acho estranho assim que o último teste agora me parece que não tem mais nenhum amistoso agendado depois desse diante do Pelotas, e a nossa estreia é só no dia 10. Esse período assim, sem atuar, vocês acreditam assim que possa interferir alguma coisa? Porque a nossa primeira partida é diante do Santo Anjo no dia 10, né? De repente sim, sabe? Tipo, o Lajadense demorou para... Essa questão dos amistosos foram acontecer agora, recentemente. O grupo se apresentou e tal, houve muito período de treinamento, parte física principalmente. E agora que o time estava entrosando, vai meter 3 amistosos seguidos. Então, tipo, talvez essa parada agora sirva para o técnico Beto Pereira ver o que acertou, o que errou, o que falta, de repente para achar o ponto que ele acha que de repente o time pode render mais. As peças, tira um, tira outro. De repente a gente está falando agora que não existe amistoso, mas amistoso, o Luiz pega o telefone lá e marca de uma hora para outra, né? Então, de repente encaixa algum adversário a mais esse período até a estreia, né? O período do treinamento também é importante, né? Se ficar parado, vamos fazer uns treinamentos, né, visando determinadas jogadas para surpreender o adversário, né, Júlio? E olha, eu não consegui acompanhar mais de perto esse início de preparação para a Copinha, mas eu sei que o Guedini tira o couro da molecada, né? Então faz um treinamento, um trabalho físico muito intenso. A gente costuma dizer na gíria do futebol, deixa os guri na ponta dos cascos, né? Mas é importante o reforço da parte física, mas nesse período sem amistosos, é a oportunidade, eu acho que concordo com o Diogo nisso, de trabalhar a questão tática. Onde se acertou, o que foi bom, o que se aproveitou desses amistosos, e aí trabalhar. O esquema está certo, de repente pode mudar, treinar um esquema alternativo para se tiver uma peça ou não, se alguém sair. Eu acho que esse período também, entre os amistosos e o início da competição, serve para isso, para trabalhar essa questão tática. Eu acho que porque o amistoso trabalha a tática e técnica do jogador. Isso se trabalha no treino, é mais uma questão de realização de uma situação de jogo. Mas eu acho que esse período entre um amistoso e o início da competição pode ser proveitoso também para o técnico. E isso que tu falaste na preparação, nesse trabalho físico, assim, também está sendo muito enaltecido lá na Taça BH pela equipe lá dos juniores, onde que o nosso time lá tem corrido do início ao fim, enquanto a partida os outros adversários diz que tem saído 2, 3 jogadores por partida com problemas de cãibra. E a gente está falando de adversários como São Paulo, Cruzeiro, adversários de elite, né? Que tem um planejamento grande em cima das categorias. Que exige uma categoria de base que é exemplar, assim como o caso do São Paulo. Eu acho que, separando aí os 2 gaúchos aqui, pegando São Paulo, Cruzeiro, o Flamengo, são times que têm uma categoria de base exemplar no Brasil. E a galera sai com câimbras, mexe as 3 substituições por causa de preparo físico, né? Coisa que não tem acontecido com o Alves Azul. O Cruzado lá com essa associação com o Pedro Leopoldo tem voado e tem feito substituições, mas é parte tática mesmo.
o Nico buscando a melhor alternativa para buscar a vitória, para buscar o resultado, não por causa de lesão, né? Isso é muito interessante. E agora, hoje às 20 horas, vamos ter, né, o último compromisso dessa fase classificatória, né, diante do Flamengo do Rio de Janeiro, né? Não, e detalhe, né, o Flamengo analisou o Lajadense e chamou até o Adrian, que é um jogador que foi destaque da Copa do Mundo Sub-17. Quando ele não teve em campo, o Brasil caiu de desempenho, tanto que acabou desclassificado para o Uruguai. Ele não estava naquele jogo. E é um jogador fantástico, assim, o Manchester está de olho, o Barcelona está de olho, que eu acho que é um acréscimo para o Flamengo, metade do time praticamente. E para nós, assim, quanto à partida, né, difícil é agora assimilar o grupo lá, a perda do Tomazinho, que é o capitão da equipe, Exato. e também o Jean, que para mim é o jogador, assim, de mais qualidade técnica do grupo, né, e vão ficar fora em função de cumprir o terceiro cartão amarelo, né. E isso, assim, pode trazer, vocês acreditam que pode trazer muitas dificuldades para a gente tentar um jogo de igual lá com o Flamengo? Eu acho que dificulta bastante porque, como tu bem falou, o Tomazinho, ele é um jogador que, bom, quem conversa com ele, se alguém tem a oportunidade de conversar com ele, não acredita que ele tem a idade que tem. Ele é um jogador experiente já, apesar da pouca idade, ele é uma referência, ele é um jogador sério, aquele volantão mais consciente do jogo, acho que ele tem uma visão de jogo muito interessante, apesar da pouca idade, e o Jean é uma referência técnica indiscutível. Mas eu acho que mais importante do que a vitória para essa questão, acho que o Lajadense tem essa visão também, claro, busca o resultado, mas a formação do jogador. Se a vitória não vier agora, bom, levantar a cabeça e seguir o trabalho, porque o Lajadense, pelas conversas que eu sempre tive com a comissão técnica e com os dirigentes, é um clube que tem a intenção de ser formador. E passa pela história, pela formação de um atleta, aprender a lidar com a derrota e com a vitória. Então eu acho que o Lajadense tem condições de encarar o Flamengo de igual para igual, como encarou aí Cruzeiro, São Paulo, mas eu acho que não é o fim do mundo se não conseguir. Os garotos vão aprender, o Nico acho que trabalha isso muito bem com os garotos, porque é uma pessoa que trabalhou desde cedo com o futebol e tem uma experiência com escolinhas que é fantástica. Então acho que essa experiência, só de estar disputando contra grandes clubes, contra clubes que têm uma estrutura infinitamente maior e não estão conseguindo o mesmo resultado que o Lajadense, acho que para eles já dá uma moral muito grande e com certeza, futebol é uma caixinha de surpresas, né? Ninguém pode definir que só porque o Flamengo tem o Adrian que vai ganhar. A seleção tinha e não... E a nossa equipe, além de vencer o Flamengo, né, tem que torcer para um tropeço lá do São Paulo diante do Vila Nova, pelo menos um empate para poder avançar, né, para outra fase, né? E caso isso não aconteça, né, nós podemos ainda ficar entre os 4 melhores terceiro colocado. Mas a gente vai chamar um breve intervalo comercial e retornamos em seguida com mais Encontro com o Esporte. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade.